Eles simplesmente viram aquilo e falaram, não, isso aqui não existe no universo. Os dois morreram sem acreditar que esses objetos existissem. O que é um buraco negro? Isso é bom. Bom, o buraco negro, eu não gosto de chamar ele de objeto, de fato. Porque ele é uma região no espaço-tempo onde nem mesmo a luz consegue escapar. E aí, o que é espaço-tempo, né? O espaço-tempo é basicamente o tecido que forma o universo. Então, nós somos tridimensionais, mas tem a dimensão temporal também. Então, a gente está indo para frente no tempo, a gente está indo em direção ao futuro no tempo. O que o Einstein percebeu é que o espaço e o tempo eles estão relacionados. Então, esse espaço tridimensional que nós vemos está relacionado, assim, é quase a mesma coisa que o tempo, assim, né? Estão conectados. E, além disso, o que o Einstein percebeu ainda assim foi que quando você coloca massa nesse espaço-tempo, a massa distorce o espaço-tempo. E o que a gente conhece como essa distorção é o campo gravitacional. Então, a distorção causa o campo gravitacional. Ou melhor, é o campo gravitacional. E aí o Einstein encontrou isso. Isso foi em 1912 ou 1913, se não me engano. Ele publicou isso, que foi a relatividade geral. Anos depois, ele não achava que ia ter alguma solução para a equação dele. Ele realmente, assim, ele publicou achando que, assim, em algum momento no futuro, assim, daqui a décadas, alguém vai encontrar. Mas, no fronte da Primeira Guerra Mundial, em 1915, o Karl Schwarzschild era um físico, ele era um soldado, assim, no fronte da Primeira Guerra Mundial. Ele estava estudando, assim, no momento, assim, no tempo livre dele, assim, quando ele não estava no meio da guerra, ele estava estudando. Na hora de dormir, assim, com o fuzil do lado. E aí ele encontrou uma solução. Ele encontrou uma solução quando ele estava estudando essas equações, mandou para Einstein. E aí era para soluções de objetos esféricos. Então, estrela, terra, qualquer coisa que seja esférica. E aí, mas uma coisa chamou a curiosidade tanto de Einstein quanto de Schwarzschild, que para uma dada massa e um dado raio, o campo gravitacional seria tão intenso, mas tão intenso, que nem mesmo a luz conseguiria escapar. E aí eles acharam que isso era uma curiosidade matemática. Eles simplesmente viram aquilo e falaram, não, isso aqui não existe no universo, é apenas uma curiosidade matemática, e é isso. Anos se passaram, infelizmente o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra Mundial, ele morreu. Na guerra mesmo. Na guerra. Entendi. E o Einstein, décadas depois, né, os dois morreram sem acreditar que esses objetos existissem. Olha que doideira. E hoje nós sabemos que eles existem, temos até 2 fotos, né? E os caras morreu sem saber. Né? Sem saber que eles achavam que era uma curiosidade matemática, assim, simplesmente acontecia ali na matemática, mas eles achavam. E aí é muito engraçado, né? Porque quando buracos negros nasceram, né? Buracos brancos nasceram também. A mesma história. Os dois nasceram do mesmo lugar, assim. E aí muita gente pergunta, né? Porque buracos negros morreram sem acreditar, então por que buracos brancos não existem, né? Buracos de minhoca não existem. E aí que tem a diferença, porque apesar da história ser a mesma, não tem nada na física, mesmo eles não acreditando em buracos negros, não tinha nada na física que proibia a existência deles. Muito pelo contrário. Encontraram que cada vez era mais possível que eles pudessem existir. Eles não acreditavam que existia, mas podia existir. Tanto que o Nobel de 2020, do Penrose, foi justamente que ele provou matematicamente que era possível na natureza existir buracos negros. E já os buracos brancos, não. Os buracos brancos, a física proibia ele desde o começo. Entendi. Então tem essa diferença, né? Porque muita gente porque eles não acreditavam em buracos negros, a gente sabe que existe. Então, eles não acreditavam em buracos brancos, quem sabe não existe. Não, existe a diferença que a física nunca proibiu buracos negros, mas proibia buracos brancos. E quando é que foi o primeiro, assim, buraco negro que a galera viu e tal? Então, aconteceu 2 coisas assim, meio que quase paralelas na década de 60 e 50. Tudo esteve relacionado com a Segunda Guerra, porque começou a Guerra Fria, né? E aí, o que aconteceu é que os países estavam soltando, tipo, satélites e sondas para saber se o outro país estava fazendo teste nuclear, né? Porque tinha acabado de sair, né, da Oppenheimer tá aí para mostrar. Exatamente, eu ia te falar. E aí começou os países, tipo, investigar o outro se estava tendo teste nuclear ou não. Só que aí eles começaram a perceber que não vinha sinais da Terra, vinha sinais do espaço. Olha.
E aí eles falaram, mas como que uma coisa tão energética assim, né? Uma coisa que só uma bomba nuclear, tipo... É tipo a cena do Vingadores que chega a Capitã Marvel, que eles aponta pro céu, assim. Vindo do céu. Era basicamente isso, basicamente isso. E aí, mas aí quando eles foram analisar esses dados, eles perceberam que eram coisas muito energéticas, muito mais do que nós conhecemos. E a única coisa que poderia ser era buracos negros. Porque é o que eu falei, eles não acreditavam em buracos negros, mas como a física não proibia, eles lidavam com isso como uma curiosidade matemática e tinham um trabalho teórico em cima. Então, assim, nessas décadas que passaram que eles não acreditavam, tinha trabalhos teóricos em direção ao buraco negro, tanto que o próprio Einstein tinha. Mas só foram encontrar e perceberam, mas pera lá, tem um trabalho teórico que mostrava que buracos negros podem gerar essa energia. E aí, aí começaram a encontrar mais e mais e mais e mais. E foi em 2002 que começaram a observar no centro da galáxia, da nossa galáxia, viram estrelas lá orbitando um ponto escuro, que aparentemente não tinha nada. E quando calculavam, né, usavam as leis de Newton para calcular, perceberam que ali tinha 4 milhões de massas solares. Então, assim, como que tem 4 milhões de estrelas... Do nada. E não brilha, não tem brilho, não tem nada. Tipo, é um vazio ali. Loucura, velho. E aí encontraram que é um buraco negro, que também foi o Prêmio Nobel de 2020. Foram os 3, né? O Genzel, a Andrea Ghez, que eles receberam pela descoberta do Sagitários A Estrela, e o Penrose, que recebeu por provar que buracos negros existem.